Em uma reunião ministerial em Brasília, o presidente Lula criticou o pessimismo da imprensa e defendeu uma maior divulgação da agenda positiva do governo por parte da Secretaria de Comunicação Social. Vamos ver. Agora nós vamos mostrar para vocês, é importante que a imprensa preste atenção, porque agora o companheiro Rui Costa vai mostrar, não é nada do futuro, é o que aconteceu em 13 meses de governo nesse país. Quem não publicou pode publicar agora. E depois, Pimenta, isso fica sob a nossa responsabilidade. Porque se as pessoas não falam bem da gente ou bem das coisas que a gente fez, nós é que temos que falar. Então, é importante vocês prestarem atenção nos números que o Rui Costa vai apresentar, porque eu acho que vocês vão ficar surpresos com o que aconteceu nesse país, contra o pessimismo, muitas vezes vendido através de determinados editoriais, através de determinados meios de comunicação. Vocês vão perceber a surpresa para aqueles que não acreditam no que está acontecendo nesse país. Esse país vai crescer mais em 2024, ele cresceu mais em 2023, ele vai crescer mais em 2025 e vai crescer mais em 2026. Vamos ao debate. Caio, a queda nos indicadores do governo se resume em a má comunicação do governo, como sugeriu o presidente Lula? Não, obviamente não. Aqui é claro que nós estamos diante de uma tentativa muito mal ajambrada aí de terceirização da responsabilidade por um mau governo. Não existe comunicação que possa suplantar aí o impacto de políticas públicas mal executadas na população. A população sente se a vida econômica dela, principalmente, melhorou ou não. A população sente se ela está com uma percepção maior ou menor a respeito de segurança pública. Quando os números, né, das pesquisas mais recentes de avaliação do governo foram divulgados, eu fiz uma análise, né, colocando aí 5 pilares nos quais o governo tem falhado sobremaneira. Um deles, relações internacionais, né? O Brasil passa vergonha, né, com a opinião, a vocalização de certas opiniões do presidente Lula, enfim, acusando nações amigas de praticar atos de terrorismo, de usar ações militares como mero pretexto para genocídio, chegou a ser considerado agora uma persona não grata em Israel, foi elogiado e celebrado e citado, né, pela organização terrorista do Hamas, né, se tornou aí praticamente um garoto propaganda da ditadura venezuelana. Na economia, né, por mais que alguns números soem positivos, eu demonstrei, né, por meio dos resultados parciais de cada trimestre do PIB, que a economia desacelerou. Então, ela começa o primeiro trimestre, o segundo trimestre com um crescimento razoável, mas ela fica estagnada no segundo e terceiro trimestres, no terceiro e quarto trimestre, chegando a crescer só 0%. O emprego também, a geração de emprego desacelerou. Se a gente pega emprego com carteira assinada, em relação a 2022, foram 500 mil empregos gerados a menos. Né? Aí você tem uma queda de investimento estrangeiro, né, na ordem de 17 bilhões. Você tem aí, enfim, todas as declarações do ex-presidente da República, do presidente da República sobre as estatais, né, interferindo diretamente no valor de companhias, e você tem as questões da justiça e tal. Tudo isso cria aí uma sensação para a população que o governo, que supostamente seria o governo da cerveja e da picanha, não passou de uma propaganda enganosa. Alessandro, o governo precisa melhorar na comunicação? Leandro, eu acho que sim, tá? Comunicação não salva, comunicação não faz milagre, comunicação é essencial. Então, você tem duas abordagens que são importantes aqui. Ou seja, você pode usar a comunicação para tentar passar para a população a política pública que está sendo realizada, o resultado dessas políticas públicas, mas a população tem que sentir isso de alguma forma. Se ela não sentir, não adianta de nada. Mais do que isso, a comunicação ela é feita muitas vezes num ambiente ideologizado. E aí a gente tem que ter atenção a isso. Acho que o governo peca, sim, eu acho que o discurso do presidente Lula está muito correto aí de tentar passar essas informações. Acho que a questão que talvez a crítica que ele faz com relação à imprensa, talvez não tenha como esperar muito da imprensa em si, porque a gente sabe que notícia ruim é a notícia que vende mais, e aí a imprensa fica um pouco amarrada nisso. Mas o fato fundamental é que quando a gente olha os números de governo, tem números importantes, tem números de políticas públicas e resultados nos últimos meses que são importantes, relevantes para a população e que realmente acho que teve um pecado aí na parte da comunicação. Por outro lado, existe um efeito econômico, sim, né? Existe um efeito econômico que a população está sentindo e que saiu nessas pesquisas
não foi uma pesquisa só, nós tivemos aí pelo menos 3 pesquisas, né, ou 4, indicando essa tendência geral de uma avaliação negativa do governo, e aí merece uma atenção, porque pode haver um distanciamento entre um governo que fica muito amarrado, às vezes, a números, sem olhar necessariamente aquilo que está acontecendo na ponta da realidade, ou seja, demora, inclusive, para as pessoas sentirem esses benefícios. E a gente deve lembrar aqui, Leandro, que se a gente lembrar aqui, pensar no governo Bolsonaro, a gente vai lembrar que naquele período era pandemia, tinha um conjunto de problemas de produção, uma economia também com vários problemas, as pessoas estavam comendo literalmente, né, carne com osso. A gente lembra de algumas imagens que tinham na imprensa. Por que eu estou citando isso? Porque isso é um grande problema no Brasil hoje. Ou seja, a questão da alimentação, a questão da sobrevivência diária, ela é fundamental e isso pesa na hora de você fazer uma pesquisa. E nós temos dados e números que mostram que tem uma pequena inflação, que as pessoas estavam sentindo isso nesse período, e por mais que o governo jogue um conjunto de números, isso tem um peso, porque é o peso do dia a dia da população. Então, assim, se a gente pensar em termos de comunicação, tem que haver uma melhora da comunicação, tem que haver uma melhora, mas tem que ficar atento agora também aos números das pesquisas que vão sair daqui para frente, porque esses números têm que revelar uma melhoria da vida da própria população brasileira. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas não refletem necessariamente a posição da CNN.